Vamos dizer bom. Olá, meus amigos, muito bom dia! Vivemos no dia 26/8/2026. Estamos caminhando para os dias últimos do mês. Conosco na tela, Francisco. Bom dia, meu querido, direto de São Luís do Maranhão. Ivonade em Araruna, Paraná. Regina, Araruna, Paraná. Cleusa, eu acho que está no Pará. Terezinha em Maranhão também. Rosana, São Paulo. Luciene, em Minas Gerais. Senhora Senger em Araruna, meu amigo Gilson Casarim. Recuperação, meu irmão, recuperação rápida, em tempo, em velocidade máxima, meu irmão, a sua recuperação. Velocidade máxima porque você tem um coração gigantesco. Gilson Casarim fez uma cirurgia ontem, não sei se está em casa ou não, mas está agora, nesse momento, nos ouvindo, e que a sua recuperação possa ser velocidade da luz, porque quem tem um coração bom, quem tem um coração agraciado, a vida se recupera mais rápido. Quando fazemos um bolo, temos alguns ingredientes, não é, seu Francisco? Ao fazer um bolo, temos ingrediente. Pois é. As mulheres sabem que se faltar um ingredientezinho, a coisa não funciona. Eu estava observando aqui um dos ingredientes para fluir, um dos ingredientes para, após a visualização, olhamos o que queremos, olhamos para os nossos desejos e, ok, olhamos para ele. Mas se faltar um ingrediente, não vai fluir. Faltar um ingrediente para o que queremos, não vai fluir. Estava ouvindo um dos maiores pregadores ou que ensinam hoje as pessoas várias coisas. Ele estava dizendo sobre o ingrediente básico. Ele dizia: se você sonhar, visualizar, ver as coisas, mas não tiver esta palavrinha, e nós vamos esmiuçar ela agora de manhã. Vamos deixar claro para você essa palavrinha. E nós, lembra que nosso trabalho na segunda temporada é entender o poder da palavra? Estamos sendo conduzidos, senhoras e senhores, estamos sendo conduzidos para um crescimento extraordinário. Estamos sendo conduzidos nessas manhãs para crescermos de maneira avassaladora. Então, no meio da nossa mentalização, meditação, hoje nós paramos para ver os nossos sonhos, para ver aquilo que queremos, desejamos e deixar a nossa mente fluir. E alguns não permitem a mente fluir, mas eu digo a você, não há nada, não há nada que possa te amarrar. Não é para você ficar preocupado em visualizar as coisas e não sabe de onde vem, não. Não é para isso. Quando você permite sua mente fluir como de uma criança, as coisas começam a acontecer. E o ingrediente que eu estou falando está na criança. Por isso que o mestre disse: sejai-vos como as criancinhas. Então você pensa no seu sonho, na sua ideia, no que você deseja, construir uma grande organização, ter aquele carro novo, aquela casa nova, comprar belas roupas, fazer as viagens que você tanto sonha. E estamos fabricando o bolo, estamos fazendo o bolo. E você não coloca o fermento no bolo, e você não coloca o ingrediente na sua mentalização. Esse ingrediente precisa estar no meio. Sem esse ingrediente mágico, sem esse ingrediente que constitui o fermento, as coisas não passam a acontecer. Anota, seu Francisco. A palavra, o fermento, para fortificar e crescer os seus sonhos, os seus pensamentos, é a alegria. Alegria. Quando Jesus disse: sejai-vos como as criancinhas, estava contido tudo. Quando você olha para uma criança, está contido exatamente tudo que deve constituir o ser humano grande. Quem já percebeu que dias
em que você sai para fazer as suas coisas, não importa se é na Atlântica ou não, e você está feliz, e você está animado, você está entusiasmado, você está feliz. Você vai lá e as execuções das coisas acontecem, porque você estava alegre. Esse ingrediente, ele é o fermento realmente do seu dia a dia. Existem muitas coisas para nos tirar do caminho, para nos tirar do prumo. Mas dentro do segmento que eu participo, fazem anos isso, 20 anos, eu tenho a felicidade de ter aprendido com os japoneses como viver a vida. E algumas vezes eu digo a vocês que eu também me esqueço desse ingrediente. Mas quando eu me lembro, eu digo, é aqui. Então estar feliz é a receita do bolo. E essa felicidade, esse sorriso, essa alegria, ela pode ser treinada. Nós já fizemos isso aqui. Estamos em tempo de aprimoramento da vida. Estamos aprimorando as coisas. Você está aí? Eu gostaria que, depois da gente fazer essa mentalização, essa experiência aqui, você pudesse trazer o seu rosto para cá. E nós vamos agora experimentar o riso. Nós vamos experimentar o que é esta palavrinha, esse ingrediente. E você que está aí, se tiver deitado, como está o senhor Dilson, fique tranquilo, respire ali e mantenha ali o seu estado de tranquilidade, né? Esboce aí, não dá para sorrir, né? Forçados por causa da questão aí da cirurgia, mas os que podem, vamos testar, vamos treinar aqui o ingrediente para que o seu sucesso aprimore. Então vamos lá. Você que está aí no seu modo, né? Posicione-se, ajeite aí. Comece a ensaiar. Ensaie. Sabe aquele dia que você terminou um trabalho e você terminou sorridente? Sabe aquele dia e você puxa da sua memória qual foi o dia que você ficou realmente impactado por alguma coisa que aconteceu? Traga na sua mente agora esse dia, esse momento de alegria, de entusiasmo. Isso precisa andar com você. E observa, vamos pensar aqui. O dia de entusiasmo. Eu vou trazer para minha memória. Ó, estou pensando, estou vendo. Ah, esse dia foi assim. É o dia que houve a transformação geral ali, em que eu virei diamante, eu gritava, eu pulava, eu vibrava de alta intensidade. Eu liguei pro meu patrocinador, na época eu estava aí, que Deus abençoe ele onde esteja, ser humano maravilhoso para mim. E nós gritamos, e ele disse: Você conseguiu! E eu estava lá entusiasmado, entusiasmo foi tanto, que aí encontrei Eduardo, encontrei Andrei, e tudo se transformou, e as pessoas do outro lado do mundo foram encontradas pela alegria, o contentamento, o entusiasmo máximo. E tomou conta de mim e se preencheu as lacunas que se faltavam. E aí você está aí feliz, entusiasmado com a ideia. Você vai trabalhar depois essa ideia, com esse contentamento, com esse sorriso maravilhoso, com a alegria interna. E essa alegria vai trazer pessoas alegres. Porque a alegria traz os alegres, os tristes trazem os tristes. Quem gosta de pescar se alia com pescadores. Quem gosta de jogar está com jogadores. E quem gosta de marketing multinível está com os vencedores. Quem gosta de estar com pessoas animadas, entusiasmadas. E estaremos sentindo mais alto entusiasmo que vocês jamais viram, aqueles que nunca foram em uma convenção, estarão sentindo lá a força,
do entusiasmo máximo de dezenas, milhares de pessoas juntas para criar em você essa couraça de alegria, essa couraça de entusiasmo, essa capa grossa de felicidade. E esse ingrediente mágico, eu tenho experimentado, Francisco, isso na prática muito. Há dias que, por alguns motivos, nossa mente dá uma travadinha e aí as coisas não fluem. E aí eu já sempre digo, hoje, rapaz do céu, o trem puxou o freio e ele tá indo em marcha lenta. Vai chegar 3 dias de atraso o trem. Mas tem dia que eu destrava. Só que você pode fazer isso com consciência, sabendo o que está acontecendo por falta desse ingrediente ou por ter esse ingrediente. E aí eu quero consciência, que é esta palavrinha pequena, alegria. Né? Acho que é o padre Marcelo Rossi que cantava: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Né? O sentimento mais precioso é aquele papapá. Né? Então, a vida, ela contém diversas coisas chegam até você. E aí, quando sabemos o que é prioridade do que chega, nós vamos fazendo assim, ó, separando o lixo. Separando o lixo. Ontem fui buscar um livro que eu tinha emprestado para uma pessoa, e até levei um susto. Não deve ter lido o livro. Porque cheguei lá, e conversamos, bom dia, boa tarde, tal, não sei o quê. E a pessoa começou a me dizer que na minha cidade tinha muitos problemas de violência. Pensei na hora em dar-lhe uns 3 pontapés bem dado, contando que eu estava viajando para São Luís do Maranhão, contando que eu estava para Cancún, contando que eu fui em Portugal, que eu viajei de navio e eu não tinha tempo de ver essas coisas. Eu digo, não faça isso. Conte outra história. E aí ele disse assim, é, cidade que... eu não vi isto, né? Aí eu disse assim, sabe por que eu não vi isto? Que a última vez que eu vi TV dentro da minha cidade, não tinha acontecido nenhum problema dentro da minha cidade de roubo e nem de acidentes. E os filhos de Deus maravilhosos, que são os repórteres, foram encher a minha cabeça pegando acidentes a 500 quilômetros da minha cidade e mostrar para mim. Dava-se a impressão de que eles estavam chateados porque não tinha nenhum probleminha na cidade. E depois daquilo, eu falei, eu nunca mais vou perder tempo em olhar essas coisas. Pois se não tem um pequeno problema na minha cidade, eles buscam fora para polir, para enrolar a minha cabeça. Se eu não quero isso, dei tchau para ela, agradeci por entregar meu livro e escondi o telefone dela na minha agenda. Ocultei o número assim, oculto assim, no meu celular. Eu emprestei o livro, ela não leu o livro e devolveu, graças a Deus me devolveu o livro. E eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, eu dei um livro, o livro falava de alegria, de felicidade, de estar se dedicando. E aí o cidadão vem me dizer que a minha cidade está com um monte de problemas. Saí de lá, tratei logo de entender que não tinha muito o que falar. Se eu contasse as minhas histórias maravilhosas que eu estou passando, ia me chamar de arrogante. E aí eu contei uma historinha mais básica e voltei para casa. Não dá. Não dá para ficar perdendo tempo com aqueles que não querem se dedicar ao aprendizado, à instrução, que não querem dar alimento bom à sua mente. Somente aqueles que querem. Faça um teste hoje. Faça um teste hoje. Brinque com alegria. Brinque de olhar as coisas positivas.
Olhar, eu digo, nossa, como está bacana isso hoje, como está bonito hoje, como a temperatura, como a comida. Brinque de olhar isso hoje e você vai ver que sua vida vai transcorrer de maneira diferente. E caso alguma coisa aconteça de negativo, nós estamos na segunda temporada de aprimoramento do poder da palavra. Alguma coisa negativa acontece, você sai de perto das pessoas, vai na frente do seu espelho, olha para você, bem assim, direitinho, olha para você e diz assim: você é maravilhoso, você é filho do rei, você é especial, você nasceu para brilhar, você nasceu para vibrar, você nasceu para a felicidade. Olha na frente do espelho e diga para você, diga assim: como você está lindo, como você está linda. E faz assim na frente do espelho. Dá umas batidinhas no seu ombro para cair as cacas que você pegou de alguém. É alguém que falou umas asneiras e você se chocou. A mulher ficou chocada porque eu não tenho notícias falsas. Eu ainda falei para ela: eu não assisto essas notícias que passam no Facebook. Ah, falei para ela: eu fui notícia um dia no Facebook, mas só aquilo também. Eu fui notícia no Facebook. Jovem irmão de locutor é ferido e está em estado grave. Há perigo de perder a sua vida lá no pronto-socorro. Eles não sabiam que eu não estava sozinho. Não estava sozinho. Eu estava rodeado do que tem que estar rodeado. E eles fizeram uma matéria maravilhosa sobre eu que quase morri. Depois não vieram me entrevistar, não, que eu fiquei bom. Não vieram me entrevistar, não. Veja onde é que estamos. Não vieram saber se a minha memória ficou recuperada a 100%. Não vieram saber se houve o quê, os pontos que tiveram nos meus olhos, como é que desapareceram, que eu passei uma atuose maravilhosa. Não vieram saber. Só deram a notícia de que o jovem tinha sido batido certamente com alta violência de 30 por hora na motocicleta. E eles ficam chocados quando eles entram assim: senhoras e senhores, infelizmente, nesta madrugada, não tivemos nenhum acidente em Campo Mourão. Senhores, do desculpe, hoje vamos passar uma história de alegria, mas amanhã voltaremos com as normais tragédias do dia a dia. Eles ficam chocados quando não tem problemas. Eles ficam desesperados quando não tem problemas. E aí eu gostaria, depois dessa conversa minha comigo aqui, o dia que eu ver o repórter, eu vou falar: ô bicho, podia fazer uma matéria comigo. Uma matéria de quão velozmente eu me recuperei daquele negocinho lá. É, o positivo, meus amigos. E aí tu vai viver feliz. Felizes para sempre. Não, feliz para sempre não, porque sempre tem uma coisinha te incomodando ali. Então você vai, você vai se polindo, vai tendo alegria, vai sendo contagiado. Fez uma venda de produto. Ihu! Yupi! Tem uma garotinha que trabalha comigo que ela diz assim: Yupi! Uma criança que vai junto de vez em quando, e quando ela vê a gente fazendo negócio, ela fica. Ela fala: tio, tio, olha que legal, tio. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Yupi! E ela tá crescendo, né? E temos que ser assim. Temos que ser assim. O ingrediente da vida. Ficou chocado, né, seu Francisco? Eu vou contar a história do cara que, né? Triste, aborrecido, porque não tivemos nenhum problema na nossa cidade. Ai, 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 pelas ondas mentais de desejo de encontrar uma boa matéria, eles ficam atraindo para os seus programas somente as quinquilharias que as mentes trazem. As mentes trazem. Ontem escutei uma pessoa falando assim: minha tia estava muito aborrecida, meu tio, minha avó, minha mãe estava todo chato. Como assim? O que aconteceu? Não, que escutou a vizinha falando isso. Ah, não. Mas não se envolva nessas coisas. Deixa a vizinha contar as mazelas dela.
Só escute, e é bom você ouvir, porque você tem dois ouvidos bons, mas não entra na coisa. E a gente termina botando um sorriso no seu rosto. Você vai tomar seu café, ria para o copo. Diz assim, ei, copo bonito, faz tempo que tá me servindo, hein? Ah, cafezão gostoso. Hum? E você vai almoçar, cada mastigada você contempla. Se você ficar feliz em comer uma fruta, coma. Você está feliz em ouvir uma música? Ouça. Você é feliz em jogar uma coisa? Jogue. Se você encontre algo que te deixe feliz. E para terminar, tudo nesse mundo tem um endereço. E os seus sonhos são um endereço mental na qual você está indo. E você não pode esquecer do seu endereço. Quando alguma coisa, alguém, alguma situação quer tirar você dos trilhos, você precisa ter o endereço mental, o objetivo que você quer, para que ninguém, nada, pare você. Ninguém, nada pare você. Histórias, pessoas, coisas, fatos, sintomas, situações, nada pode parar você. Porque você tem um foco. Você está construindo alguma coisa. Você tem algo na sua mente. Tem algo guardado aqui. Quando eu levo você para pensar nos seus sonhos, é uma direção. É o caminho que o Google faz para buscar as coisas. É o caminho que o navio faz para ir direto lá naquela cidade. É o caminho que o GPS faz para levar você. Sai de uma cidade para outra, o GPS sabe onde vai chegar. E para manter-se feliz, para manter-se animado, é preciso saber onde vamos chegar. Somente aí você pode manter a sua mente em um estado de contentamento belíssimo. Desejo que todos tenham um dia maravilhoso. Divirta-se com essa palavra alegria hoje. E quando eu ver você hoje, o pessoal que vai me ver hoje, eu vou olhar para ele, para ela, e vou dizer: se você esteve comigo de manhã, nós vamos sorrir para nos encontrarmos. Abraço a todos vocês, tenham todos um bom dia, muito obrigado!